5 anos eu fiz vestibular para o curso de letras, entendeu? Era aquele aluno, assim, aquele barbado que fica sempre lá no fim da sala, atrasado em relação aos outros. O que eu me arrependo até hoje, porque quando eu abri a relojaria, o senhor que me alugou a portinha lá onde eu abri meu boteco, ele dizia assim, pague o INPS, naquele tempo era INPS, isso aí vai estar sem falta para você na frente. Eu disse, eu não vou dar dinheiro para o governo, né? Eu vou pagar ainda. Resultado, não consegui me aposentar como professor depois, que faltaram todos aqueles anos de vagabundagem, eu não pude atestar que trabalhava. E, bom, aí eu entrei no curso de letras, acabei me fascinando pelo discurso da ciência, digamos assim, através do Carlos Alberto Faraco, que foi meu mestre de linguística, mais até do que na área de literatura, a área de linguística me interessou profundamente, abriu uma outra fase da minha vida, assim, de desconstrução do meu discurso irracionalista de infância e juventude. Né? Comecei na UFSC, fui professor um dos orgulhos, a Regina da Castanheira foi minha aluna, acho que no primeiro ano que eu era professor, então ela conhece todos os meus defeitos, você estava tateando, entendeu? 34 anos, a primeira aula que eu dei na vida foi na UFSC. E depois, fiquei 2 anos, depois eu abri o concurso na Federal do Paraná, fui para Curitiba, acabei voltando para Curitiba, também foi uma opção, assim, o Florianópolis ainda era o último, digamos, o último sopro irracionalista da geração bicho grilo, né? Morar na Lagoa, eu fui lá para a Lagoa, ficar vendo o mar, aquela vida alternativa, ainda era um cara dos anos 60 pensando aquilo lá. Aí a razão triunfou e eu fui para Curitiba, sofrer aquela frio, a falta de paisagem, a cidade não há nada para se fazer, então você vira escritor. Você tranca em casa e fica escrevendo. É o triunfo da razão. E eu fiquei o tempo todo professor, e foi ali que a minha literatura começou a tomar corpo. Embora esse projeto fosse já de juventude, de ser escritor, eu nunca tinha escrito propriamente nada que fosse realmente bom. Nunca fui precoce. A literatura assim, custou a ficar em pé. Eu tinha todo o orgulho do mundo e nenhuma competência. Era o que é típico de adolescente. Se achava o máximo. Tudo era muito ruim. Quando eu lembro, morro de vergonha das coisas que eu produzia naquele tempo. Mas aí começou a minha produção mais consistente, a partir do Tráfego, nos anos 80. O Tráfego acabei em 82, 88, fui produzindo meus romances, que fui fazendo meu trabalho de escritor. Tomei alguns cuidados na universidade para conservar esse tempo para escrever. Por exemplo, eu jamais fui chefe de departamento, nunca assumi nenhum cargo. Meu apelido lá era Teflon, nada grudado. Eu era professor auleiro, dava muita aula. Sempre sobrecarregava de aula, né? Já que não quer fazer nada, então é 16 horas, 20 horas de aula, em geral, nas letras e língua portuguesa, letras e comunicação, que eram aquelas turmas de língua portuguesa, introdução à linguística. E depois eu acabei fazendo material didático em função das aulas que dava, prática de texto na voz, oficina de texto, quer dizer, era um material de sala de aula que eu acabei transformando em livro. E foi um trabalho assim, positivo, mas eu fugi da questão administrativa, que era uma coisa muito forte naqueles anos. Foi uma época de consolidação da rede das federais, a atividade política era muito forte, era uma coisa que puxava, só que você entra naquilo lá não sai mais, né? É um sapão então eu consegui. E depois, num terceiro momento da minha vida, quando eu publiquei O Filho Eterno, foi um livro que teve um sucesso totalmente desproporcional, jamais esperado isso aí. Me abriu muitas portas, começou a ser traduzido, está em mais de 10 países, já saiu. Comecei a ser convidado para, toda semana ter um evento, e eu vi que estava começando a ficar incompatível o meu trabalho na universidade e o trabalho de escritor. Até porque o meu projeto acadêmico tinha se esgotado. Eu estava pensado, só ia me aposentar com 70 anos, né, na época estava com 57, eu disse, não dá para... Então eu voltei a ser aquele bicho grilo daqueles anos 70, quer dizer, hoje eu digo exclusivamente que escrevo, que é uma coisa mais ou menos assombrosa no Brasil. A ideia é que alguém possa viver dos livros, pelo menos para a minha geração. Agora, falando objetivamente dessa atividade de escritor, eu divido 2 momentos no Brasil, 2 momentos básicos. Um é a era pré-internet e pós-internet. A internet foi uma revolução tecnológica que continua provocando efeitos praticamente em todas as áreas do comportamento humano da atividade. Não teve nada que não fosse afetado pelo advento da internet, que é um tipo de uma tecnologia que ninguém previa. Ninguém
sabia exatamente o que era. Eu lembro que os primeiros computadores que chegavam ao Brasil ali nos anos 90, a gente tinha uma ideia vaga, tinha uma nova máquina de escrever mais sofisticada. A ideia da rede era muito difícil, até ter a infraestrutura brasileira de telefonia, foi uma coisa que demorou muito. A própria reserva de mercado da informática foi um dos erros mais brutais da ditadura. Era mais fácil entrar no Brasil com um quilo de cocaína do que com um computador, você ia preso. Parecia que era uma ameaça à soberania nacional a entrada da tecnologia e a gente se atrasou muito nessa área. Então, do ponto de vista do escritor, até o final dos anos 90, você tem uma época analógica, digamos assim. Você mandava originais pelo correio, escrevia em máquina de escrever, 3 cópias com papel carbono, que se chamava, né? Tirografava aquilo lá, levava 3 meses para vir a resposta da editora. Infelizmente, não podemos publicar seu livro, ainda mais se você estivesse fora do eixo de São Paulo. Então era uma época assim, como eu disse, se sair um artigo na Folha de São Paulo, você tinha que comprar o jornal naquele dia e recortar com a tesoura, que senão se perdia para sempre. No dia seguinte você não achava mais o jornal, aquilo desaparecia. Ou seja, era uma memória, a construção, o controle da informação era muito mais centralizado, muito mais dirigido. Você precisava estar em São Paulo e Rio, a gente estava até conversando sobre isso ainda há pouco. Isso foi mudando radicalmente. O perfil do Brasil, você inverteu a relação campo e cidade. O Brasil passou a ser basicamente um país urbano, urbanizado. E urbano não só no aspecto de morar no campo ou na cidade, mas é que o campo hoje já não é mais campo, já não é mais, não é só o fato de você morar numa cidade pequena que caracteriza a cultura agrária ou a cultura rural. Né? Nós vivemos uma cultura urbanizada. Mudou completamente de perfil. Hoje praticamente 80% do Brasil é urbanizado, pensa com a cabeça da cidade, pensa com a cabeça urbanizada. Aumentou brutalmente a base de leitores. Hoje a questão da alfabetização básica ela é tecnicamente resolvida no Brasil até os 4, 5 anos de escola. Não é mais esse problema. Hoje o grande desespero da educação está no ensino médio. O ensino médio é o grande buraco que destrói o potencial. Quer dizer, chega ali nos 13, 14, 15 anos, a piazada larga a escola é péssima, o furo nossa educação está ali num outro estágio. Some-se isso ao mundo urbanizado, que todas as relações familiares estáveis do velho mundo agrário se esfarelaram. Então a gente tem esse perfil da violência brasileira, o perfil que a gente tem como imagem do país. Né? E outro aspecto, para o escritor, eu digo assim, dos livros, etc., mas pensando bem, ainda sou escritor estatizado. Eu digo por quê? Porque começou a ter uma multiplicação de eventos em torno da literatura e de valorização do livro a partir de políticas de renúncia fiscal. Então, todos os eventos, desde a Flip abriu, assim, foi um grande evento. Aí toda semana tem um evento em algum lugar do Brasil. Basicamente, 90% deles são baseados em programas de renúncia fiscal. Você entra com um projeto no MIC, o Banco Itaú, etc. Você tem vários e aí você começa a chamar escritores que começa a circular essa informação. Circula não só no local, mas via internet, o que, de certa forma, globaliza a informação, o trânsito literário. Mudou brutalmente essa circulação. E eu sou um habitante desse mundo, desse novo mundo. Ano passado eu viajei muito pouco, subi meu cachê deixei bem alto, assim, então ninguém me convidava mais. Comprei valor, e aí eu consegui escrever, o professor escreveu o ano passado, basicamente eu dei um acabamento para o livro. E esse ano eu estou de cabelô literário, então estou indo viajando por isso. Aí eu começo a ver os lugares que eu vou, sempre são assim. Eu vou da saída aqui, vou para São João del Rei, que tem lá a Felite, que é ligada à universidade, mas tem uma fundação que toca. E se você for lá ver, certamente tem renúncia fiscal no meio, quer dizer, para viabilizar aquilo lá, para fazer. Vou para Caxias, Feira do Livro, toda semana vou ter Londrina, vou para Foz do Iguaçu, vou lá para Parnaíba, no Piauí. Estou viajando pelo Brasil inteiro, sempre em todos os lugares tem um evento literário. Ou seja, a literatura ganhou um status, uma importância que nem remotamente você tinha nos anos 80. Nos anos 80 ali, entre 80 e 90, não era convidado para nada. Não existia convite. Excepcionalmente na universidade em eventos de natureza acadêmica, que é mais ou menos como esse aqui. Então, que aí é uma história inserido dentro do
determinado perfil para o público acadêmico público da universidade. Mas eu tive, por exemplo, em Votuporanga, no interior de São Paulo, uma feira do livro, cheio de gente, a praça lá, festa, dança, números, palestras, e tudo é uma coisa fantástica. Isso realmente é um dado positivo como circulação e valorização da leitura e do livro, que é um valor positivo. Quer dizer, eu acho que fora da palavra escrita a gente não tem salvação, né, do ponto de vista de civilização, uma referência. Mas parece que eu estou aqui um professor de sociologia, não de literatura. Para falar então essa é a minha história. Minha história é basicamente esses 3 ciclos, eu diria. O primeiro de bicho grilo dos anos 70, o segundo de um bem comportado professor universitário durante 20 anos, e agora, digamos, de escritor, vivendo do meu trabalho e dos meus livros. Né? E também tem 3 Brasis aí, tem 3 países que eu fui atravessando, aquele da formação, da passagem, do começo da urbanização dos 70 e implantação da ditadura, depois mais ou menos aquele marasmo de 20, 25 anos, que foi o período da segunda metade da ditadura até os anos 70, e depois, finalmente, a revolução que foi a partir do plano de estabilização econômica, do plano real, que colocou o Brasil num outro patamar, uma outra direção, complementar. Os governos vão mudando, PSDB e PT, mas ninguém mexe em alguns pressupostos de estabilidade econômica que são muito próximos. Né? Tanto que o Brasil é engraçado, você tem uma oposição que veio basicamente de um mesmo caminho, oposição não, diria assim, uma elite dominante política entre PT e PSDB, que vieram do mesmo grupo, de contestação à ditadura, quer dizer, ou da USP, ou do movimento sindical, e os governos sucessivos são administrações do feudo do PMDB. É aquela massa intermediária que vota no Congresso e que acaba, os governos são reféns dessas massas. Esse é mais ou menos um perfil que vem lá. Mas esse é o outro assunto. Bom, como escritor, agora falando, eu falo igual uma gralha. Se quiser interromper ou redirecionar, por favor, fique à vontade. Aí tem a questão estética. Como é que eu fiz o meu padrão de referência? De onde é que veio a minha literatura? Eu já dei uma pista com aqueles 3 autores que eu lia quando criança, dos quais eu aprendi algumas coisas que são muito fortes para mim. Primeiro, a questão da narrativa, da linguagem prosaica, da prosa e da narrativa. O romance como a representação de experiências, né? Uma experiência de representação do mundo que você cria hipóteses de existência e coloca para o leitor, se apresenta para o leitor hipóteses de existência, né? Representações paralelas, que são como que modos de organização do caos do evento aberto da vida. Né? A vida não tem sentido nenhum, as coisas simplesmente se sucedem. Nós, nesse segundo agora, não sabemos exatamente, depois desse desastre da minha fala, o que será daqui a 10 minutos. O futuro é uma incógnita, não se sabe o que tem lá na frente. O romancista, o escritor, é alguém que sabe o que aconteceu lá na frente. Ele reorganiza, ele tem o controle do presente, do passado, do presente e do futuro, de modo que ele olha de fora e organiza digamos, um microcosmo que é uma hipótese de existência que ele vai colocar ao leitor. Uma hipótese de interpretação do caos dos fatos do dia a dia. Eu guardei, então, esse traço conservador, esse traço clássico, prefiro dizer, que é a narrativa clássica. A ideia, por exemplo, que o romance morreu, isso é de uma tolice total. Seria como que a gente abdicar. Eu acho que a narrativa, o contar histórias, é um elemento fundamental da aquisição da linguagem. Mas, na verdade, somos prosadores o tempo todo. Estamos o tempo todo redizendo os outros, recontando, reorganizando o passado, dando ordem ao caos dos fatos pela linguagem. O romance, de certa forma, é uma maneira sofisticada de se fazer isso por escrito. Por azar, nos anos 70, houve um fenômeno interessante na literatura brasileira, no Brasil, não só no Brasil, que foi, digamos, uma mudança de perfil do valor, digamos assim, dos padrões estéticos da época. Houve como que o renascimento do formalismo russo, dos valores estéticos lá dos formalistas russos,
a ideia da obra de arte como um objeto feito de linguagem de palavras, e a ideia mais ou menos básica de que as emoções, ou a empatia, ou o mundo psicológico, histórico, etc., do autor, ou dos personagens, não são relevantes para a definição da obra literária. A peça literária é uma obra feita de palavras, e é nesse aspecto intrínseco formal que ela deve ser avaliada. Esse foi um discurso muito dominante nos anos 70, a partir do estruturalismo, que era uma forma de explicar, importado da linguística. Quer dizer, a linguística foi a primeira ciência moderna no século XIX. A linguística diz que a língua tem uma estrutura, digamos, a ideia de estrutura, que ela independe de fatores ambientais ou etc., que essa estrutura tem como que uma deriva própria. E aí, os formalistas russos, e depois, mais tarde, digamos assim, a retomada dos estudos estruturais ali nos anos 60 e 70, Todorov na primeira fase, depois nos anos 70 que passa a ser dominante e começa a ser dominante nas universidades, esse modelo linguístico passa a ser aplicado no modelo literário, como se a literatura fosse um fato da natureza e não uma obra de cultura. Que a questão central é que a linguagem, a gente pode dizer que tem traços de natureza, quer dizer, aquela ideia de que a linguagem é um órgão do Chomsky parece cada vez mais comprovável. Né? Eu, pessoalmente, acredito que sim. Mas a literatura não. A literatura não é dada para os deuses, nem vem no DNA. Quer dizer, é uma criação das culturas. Então, ali de certa forma, essa foi uma trapaça epistemológica em que os ensinos de literatura caíram e que havia uma espécie de ciência da teoria literária, como se você pudesse escapar dos estudos sociais, históricos, psicológicos para dar conta da literatura. Dizer, não, isso é história, isso é psicologia, isso é sociologia. O que nós queremos é literatura. Então, literatura são formas. Só que o que atribui valor às formas é psicologia, história, sociedade, etc. Então, e naqueles anos ali, dos anos 80, a literatura brasileira, no caso específico do Brasil, se refugiou na universidade. A universidade passou a fazer a pauta da literatura brasileira. E aí criou-se a figura, eu fui um deles, curiosa, do professor escritor. Ele é ao mesmo tempo aquele que faz o ideário da boa literatura e produz o seu texto. Ele é um pensador teórico e ao mesmo tempo um ficcionista, ou um poeta. E houve algumas consequências disso aí. Primeiro foi assim, houve se a gente olhar retrospectivamente, a literatura brasileira deixou de conversar com o país. Os grandes nomes da literatura brasileira acabam, o último morreu há pouco, é o João Baldo, assim, de referências populares, ou mais, tanto popular quanto pode ser literatura, de referência de leitores. Claro que juntou com outros fatores, mas se você pegar uma lista de mais vendidos lá dos anos 70 e 80, 90% era brasileiro. Eu lembro que no meu tempo ali, Antônio Canado, Guarupi era best-seller, Conilha era best-seller. Aqueles autores eram best-seller. Não quer dizer que seja bom ou mal, é simplesmente uma análise de distância, mas para ver que a literatura, a prosa brasileira conversava muito com o país, ela debatia, as questões centrais da sociedade brasileira entravam na literatura de uma forma muito direta, e simbolicamente que você criou imagens do Brasil, por exemplo, a imagem mais bem sucedida da cultura brasileira literária lá fora é a do Jorge Amado, veio para o mal, mas é o último grande nome que deu uma dimensão. Eu estive na China agora, o livro saiu lá, as referências da Universidade lá de Xangai, as pessoas vêm falar, e o Jorge Amado? O que eles conhecem é o Jorge Amado da literatura brasileira. Então eles têm uma imagem, primeiro que a literatura brasileira é o realismo fantástico, é sempre um trabalho de dizer, não, o realismo fantástico é outra coisa, né? O Brasil, pelo contrário, ele tem uma tradição mais naturalista que do realismo fantástico. Embora você pega até o Brás Cubas, você pode dizer, não, o Brás Cubas é o Memórias do Cadáver, mas não é realismo fantástico. Na verdade, é um livro realista. Ele tem um outro registro, né? Esperando pegar a tradição. Então, bom, nesse período, eu era como que um peixe fora d'água. Quer dizer, a minha produção literária era considerada... eu era um sujeito velho que escrevia romances. Esse negócio acabou. O romance está morto. Eu fui, como sou teimoso, fui fiel ao meu... Passou o pós-modernismo, passou. Eu tinha um livro que teve uma certa influência pós-moderna, que é A Suavidade do Vento. Né? A Suavidade do Vento, eu ouvi um pouco o Galo cantar. Tem uma história, a história toda é uma montagem de uma peça de teatro, que é uma narrativa e tal.
assim, para fazer uma caricatura do que é o pós-moderno é o seguinte, é um texto que sempre avisa para o leitor, olha leitor, você é um idiota, isso aqui é só um livro, não é? Então você envolve o leitor de determinada experiência, ou cria uma empatia, e depois puxa a escada e deixa ele com a brocha na mão, né? Dizer, olha, isso aqui é um jogo de palavras só, então você não... A empatia é um peso mortal, isso é sentimentalismo, etc. E claro, isso aí depois mudou e alguns outros fatores interessantes, por exemplo, a literatura de língua inglesa teve pouca penetração no Brasil nos anos 80, 90. Ela só começou a voltar a ser uma referência forte depois dos anos 90. A internet globalizou esses temas de referência e a prosa está voltando com toda a força. Quer dizer, hoje é uma nova geração de prosadores, muito forte, já também de um outro Brasil, quer dizer, inclusive com você tem expressões de um Brasil que você não via antes, quer dizer, antigamente a literatura era fechada nos 20% daquela literatura urbana, letrada, de uma elite que frequentava escola, que tinha... hoje mudou bastante todo o sistema de referências. Talvez o primeiro deles que tenha chamado a atenção para isso seja os contos do Rubem Fonseca. Aliás, dois contistas, o Dalton Trevisan e o Rubem Fonseca, com aqueles contos de violência, brutalismo, como diz o Alfredo Boas lá dos primeiros livros do Rubem Fonseca, já estava indicando um outro país, dando uma direção para um outro fator. Mas eu acho que me perdi um pouco, não sei. Diga. Bom dia. Só para pegar um pouquinho o gancho na sua fala, deixar você beber água. Eu fiquei pensando quando você estava recuperando sua trajetória e o que significaria agora você, por meio do professor, né, o seu último livro, na verdade focar, né, e escolher como narrador esse sujeito que está sendo homenageado, né? O dia da sua homenagem está fazendo uma espécie de balanço da sua vida, né? Eu acho que, claro, isso aí também só poderia ser escrito talvez depois de uma experiência sua longa diante de todo esse material, né? Mas também tem uma outra questão que eu acho que você tocou, que é a ideia da emoção e tal, que às vezes foi desprivilegiada como um valor na literatura, né? Que aparece em muitos dos seus livros. A gente estava até comentando aqui no caminho como é que isso, eu te perguntaria, né, se fosse uma pergunta, como é que você vê até esse eixo que aparece, por exemplo, eu penso no Uma Noite em Curitiba, no próprio Filho Eterno e no Professor, essa questão que você toca de uma maneira acho, muito cuidadosa, que é a relação entre pai e filho, né? E se você tem formulou assim, racionalmente essa ideia, ou se é uma coisa que acaba surgindo na sua prosa. Bom, a família é um prato cheio, né? A família como tema literário é uma coisa maravilhosa. A família nuclear, as relações familiares, já há uns 300 anos para cá, passaram a girar em torno da literatura. A literatura saiu da praça pública e da rua e entrou dentro de casa, né? A prosa começou a tratar de assuntos. Então é um tema muito rico, a relação de pai e filho. Bom, isso é uma relação bíblica. Então é um tema forte. Mas eu, ao contrário de todo esse discurso aparentemente organizado que eu estou fazendo, eu sou um escritor muito intuitivo, né? A ideia de que você pode escolher o que vai fazer, ou fazer, não, devo escrever assim ou assado, é muito avessa. Eu tenho poucos temas na vida, a ideia para um romance para mim não aparece a toda hora, amadurece, às vezes leva 2, 3 anos, e o processo de escrever é um processo muito intuitivo, muito escuro. É uma viagem que você nunca sabe exatamente onde vai passar. Eu tenho uma virada, assim, uma quebra na minha literatura, mas ela já tinha sido anunciada em outros livros, O Breve Espaço em 98, depois O Fotógrafo em 2004, quando eu quis enfrentar o grande problema que eu tive na minha vida. Em 1980, meu primeiro filho tinha síndrome de Down. E, bom, se isso hoje se tem um filho, o primeiro filho já é sempre um transtorno, uma mudança da vida para sempre, ter um filho com problema é uma coisa muito violenta, muito forte. E eu lidei muito mal com isso pessoalmente, quer dizer, foi um choque, né, que eu tentei, quer dizer, resolvi na vida pessoal, fui tocando, mas nunca toquei isso aí em literatura. Não era um tema que eu estava lá tratando do Felipe, eu estava escrevendo um trato em 82, que é um livro que não tem nada a ver com isso, os livros subsequentes. Se alguém pegar todos os meus livros até o Filho Eterno, jamais vai dizer que o autor daquele romance tem um filho com problema, ou era uma coisa que era um buraco negro. Assim.
Aliás, eu nem dizia assim, não estou maduro, não entrava na hipótese. Mas no momento eu comecei a achar que eu tinha que enfrentar esse tema, de alguma forma. Por uma covardia, eu dizia, seria uma covardia total eu me recusar a escrever sobre o fato mais importante que aconteceu comigo. E segundo, porque eu já estava distante o suficiente, quer dizer, já não há muitos e muitos anos, o meu filho não era mais problema, né? O único problema é que somos torcedores do Atlético Paranaense. Eu não sei como é que está para ter jogo. Então, como escrever um livro desse? É o tema mais difícil do mundo. O pai que tem um filho com problema, isso vai escrever. Vai ser uma redenção sentimental. Quer dizer, o tipo de livro que se eu encontro na livraria, não, cara, aí, você não quer ler. Coisa. Como fazer boa literatura? E eu tive um estalo lendo um livro do japonês, que é Zaburo Oe, Prêmio Nobel de Literatura. Ele escreveu um livro dos anos 60, que chama-se Uma Questão Pessoal, e ele teve um filho com problema. É um romance maravilhoso, um romance assim, no espírito dos anos 70, meio 60, meio beatnik, meio... Aí, e eu vi que a questão central era o pai, não era o filho dele. E eu disse, não, dá para fazer boa literatura com esse livro. E eu comecei a testar como que eu ia entrar no livro. A questão do ponto de vista ali era central. E o segredo foi criar uma terceira pessoa. No momento que eu criei uma terceira pessoa, o pai é ele. Em 2 ou 3 páginas eu já não me identificava com o personagem. Eu já estava suficientemente distante dele e eu podia tratá-lo com a crueldade necessária, porque o escritor não pode ter pena dos seus personagens. Ele tem que ser cruel. O escritor que passa a mão naqueles personagens está fuzilado. Ele é frio e calculista. É como a vingança. A literatura é feita frio. Você pode representar atos de extrema emoção, mas ao escrever você tem que estar muito gelado. Tem que fazer uma representação de distância. E assim nasceu O Filho Eterno. Foi um livro, claro, que eu não teria escrito. Uma coisa que chamou muita atenção da crítica, mais especificamente literária, é o ponto de vista. Duas questões. Primeiro será a autoficção. Depois eu descobri, depois de escrever o livro, que existe uma categoria chamada autoficção. Não era mais do meu tempo, né? Na academia eu praticamente só li Bakhtin, né, com relação à história literária, o conceito de romance, que eu acho ainda o melhor pensador do romance, que é o Bakhtin, mais refinado, e também algumas perspectivas de linguagem. Mas eu não sabia que tinha um critério chamado autoficção, seria uma literatura que estaria na moda, etc. Aí dizem que agora todo escritor só quer falar de seus problemas, virou assim uma espécie de lugar comum. Você repete aquele carimbo, você começa a olhar para trás e vê, não, a confissão pessoal como peça literária é um gênero clássico da literatura, desde o Rousseau. Não há nada de mal você falar da própria vida. Você vai encontrar em praticamente todos os momentos da história da literatura ocidental obras que têm justamente esse traço da confissão. Não é uma coisa que foi inventada agora em 1990. Parece, não, que a geração atual só quer escrever assim. Isso foi desde sempre. Pega os poetas românticos, todos escreviam só sobre os problemas deles. Não há nada de novo nessa área. Mas criou essa categoria da autoficção, que eu não estava nem um pouco preocupado com isso. Eu estruturei O Filho Eterno como um romance, a estrutura romanesca. Não tem nenhuma relevância ali o fato de aquilo ser baseado na minha vida ou não. Né? E depois, quando eu fui ler o livro, eu estava muito assustado com o livro, achava que ia ser um desastre total e que todo mundo ia cair de pau para mim, na minha obra, na minha cabeça. Aconteceu o contrário. Né? O livro e eu olho para lá dizendo, mas eu não sou esse monstro aqui, que é esse pai. Não é. A literatura tem esse tipo de lente de aumento, que pega um segundo da vida do sujeito e dá uma dimensão extraordinária. Você reorganiza os fatos. E é um livro sobre a relação do pai com o filho, mais sobre o pai. O Filho Eterno talvez seja o pai ali. A questão da incomunicabilidade, no momento eu percebi que meu filho jamais vai ler, ele não tem abstração da leitura, apesar de todos os infinitos esforços que a gente fez para ele que ele chegasse a ler. Isso também eu leio e me pergunto, mas o que teu filho disse quando lê o livro? Não, ele não lê. Então, ele sabe que é sobre ele. Se alguém chegar lá em casa e dizer, eu sou o Filho Eterno, mostra o livro. Mas para ele é uma coisa que não tem. A abstração do tempo para ele passado é muito simples, tem então ali tem um problema da questão da comunicação e também tem uma história social da história do pai, né? Que é mais ou menos essa história que eu contei para vocês da minha vida, está ali muito da formação daquele escritor brasileiro, da relação do Brasil com ele. Foi um livro escrito por instinto. Agora, é um instinto, um falso instinto, no sentido de que se eu não tivesse escrito 10 romances antes, eu não teria o domínio técnico para escrever um Filho Eterno. Então chega um momento em que a técnica deixa de ser importante porque ela já está introjetada na sua maneira de ver o mundo.
Você já compõe o mundo dentro de uma sintaxe. Depois disso aí vem um erro emocional, que é uma história praticamente sobre nada. O encontro de duas pessoas durante 2 horas, que elas falam 3 ou 4 frases só, e daí uma impressão nítida de realidade, assim, de hiperrealismo. Aí você começa a ver, não, isso é totalmente inverossímil. Ninguém ia ficar ali todo aquele tempo só dizendo 2 ou 3 frases. Né? É uma ilusão de realidade, mas é uma hipótese que você faz. E depois o professor em que junta as duas coisas. O professor, essa fusão do tempo não foi uma coisa pensada. Né? O livro inteiro do professor é o quê? Ele levanta, toma banho, toma café e sai para receber uma homenagem. E ao mesmo tempo você tem ali 70 anos da vida dele. Desde a morte da mãe até que ele vai pegando as referências. E a tese da Thérèse, que eu acho ótima, que ela é sobre a cultura brasileira e sobre a questão da linguagem brasileira. Claro, se eu não tivesse sido professor, certamente o livro não teria esse peso de que quem conhece quem conhece o ambiente, o meio, né, o pressuposto da realidade da ficção. Mas eu tenho alguns cuidados, quer dizer, digamos, eu tenho uma estética, a minha estética, um ideário estético. Uma é a questão romanesca, outra é a questão da unidade da peça literária. Eu prezo muito a noção de unidade. Um livro tem que ter começo, meio e fim, ele tem que ter, não necessariamente nessa ordem, mas ele tem que ser uma peça com equilíbrio de formas. Nesse livro eu senti muito isso no professor, em que momento que ele passa de uma lembrança para outra, que ele passa de um tempo para outro, é uma intuição de equilíbrio de formas. Eu gosto muito de pintura, e me agrada a ideia de quadros que não descamem de um lado para o outro, que eles equilibram de formas e cores de uma forma... então isso é uma coisa que eu prezo. A empatia para mim é fundamental, um elemento fundamental da prosa. A prosa trabalha com a linguagem dos outros, o ponto de partida dela é a linguagem alheia. A prosa gosta do lugar comum, ela trabalha com as frases que estão no ar, ela retrabalha essas formas. Então, essa empatia de você... O romance teve uma importância extraordinária no conceito dos direitos do homem, por exemplo. No século XVIII, um romance inglês, pela primeira vez você via empaticamente entrava na cabeça de uma criada, e aí um nobre que vivia naquele tempo dizia que era coisa espantosa de que um criado possa ter os mesmos pensamentos que um conde ou um duque. Né? A ideia essa ideia absurda de que todos os homens são iguais, que é uma ideia meio absurda mesmo, digamos assim, por senso comum, para você imaginar dentro da formação, então todos os homens são iguais. O romance tem uma extraordinária importância para disseminar esse conceito, que é uma construção da cultura. Do ponto de vista cultural, é uma construção da cultura, as escolhas que você faz. Então a empatia para mim é um elemento importante, lúdico, e o resto é aquela coisa que é o imponderável, quer dizer, o talento, a capacidade que você tem de o que você vai fazer com esse material, com essa reconstrução do mundo. A perspectiva do escritor nunca é o teórico de literatura. Eu tenho essa formação meio dupla, porque eu fui 20 anos professor, tive então, de certa forma, eu consigo pensar um pouco de fora, mas eu sempre morro de medo disso aí. Então, quando eu fui ser professor, eu me recusei da aula de literatura. Eu fui professor de língua portuguesa. A língua portuguesa é mais neutra. Né? Eu trabalhava em literatura só acidentalmente, separadamente assim, do processo. Nada contra os estudos de literatura, mas eu tenho medo de ser influenciado por eles. Então, eu acho que são processos diferentes.